Queridos e amados amigos, aqui quem vos fala é Alessandro Santana por meio da TV Cívica. E neste vídeo nós vamos trazer alguns comentários acerca do conteúdo de uma entrevista concedida pelo médico e matemático da Universidade de São Paulo, USP, Eduardo Massad, que também é professor titular da Fundação Getúlio Vargas. O professor Eduardo ele concedeu uma entrevista à BBC News Brasil. Para quem não sabe, a BBC é uma das maiores agências de notícias do mundo, sediada no Reino Unido, na Grã-Bretanha, Inglaterra. E a BBC News, dando voz ao professor Massad, deu espaço, oportunidade para que ele, nessa entrevista, viesse a trazer a público a possibilidade do surgimento de uma pandemia muito pior que a atual pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. E esta nova pandemia, ela seria tão letal, mas tão catastrófica, que ela poderia causar no espaço de um ano algo em torno de 2 bilhões de mortes, tá? Pelo mundo afora. De modo que nós gostaríamos muito da atenção de vocês, tá? Para o conteúdo desse vídeo. Nós vamos estar mostrando aqui para vocês, durante a nossa explanação, os principais tópicos que o professor Massad aborda durante a entrevista, e gostaríamos muito que você, querido internauta, nos acompanhasse, prestasse bastante atenção nesse vídeo, refletisse acerca do conteúdo que aqui vai ser falado, deixasse sua opinião nos comentários, tá? Curtisse, compartilhasse para que maior número de informações chegue até o maior número de pessoas possível, tá? Que essas informações cheguem a um universo maior de pessoas, se for possível alcançar através das redes sociais, através do WhatsApp, Facebook, enfim. É algo de suma importância, algo de domínio público, e gostaríamos que você prestasse muita atenção no que você vai ouvir agora. Não é algo alarmante, não é nenhuma fake news, mas é algo para a gente já ficar alerta, já ficar ligado, porque a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Segundo o professor Massad, a atual pandemia do Covid-19, não representará um golpe rotundo, visível, no que diz respeito a um decréscimo evidente da expectativa de vida do ser humano, se comparado a uma futura pandemia de grandes proporções, de dimensões gigantescas, que esta sim poderia reduzir em décadas a expectativa de vida da humanidade, sendo esse um dos critérios para se definir uma pandemia dessas proporções, devido ao seu poder destruidor a nível avassalador, causador de grande mortandade e de redução da expectativa de vida da espécie humana sobre a Terra. Isso ele afirma com base em fórmulas, estudos epidemiológicos e também registros históricos devidamente realizados e acessados. Inclusive, o professor Massad ele traz a lume eventos históricos relativos a catástrofes epidemiológicas que ocorreram no passado, né, que ocorrem de tempos em tempos na história humana, e citou aí, por exemplo, a peste negra, que dizimou entre 30% e 60% da população da Europa no período medieval. Tivemos aí também a gripe espanhola, que ao final da Primeira Guerra Mundial matou milhões pelo mundo afora. Tivemos agora aí, nesse começo do século XXI, a SARS, a H1N1 e outras pandemias que nós tivemos aí, da varíola, por exemplo, que matou centenas de milhões de pessoas só no século XX, entre muitas outras aqui que não cabe enumerar aqui nesse curto espaço aqui desse trabalho que estamos fazendo agora com vocês, de informação acerca do tema trazido, abordado aí pelo professor Massad. O fato é que, mesmo não havendo evidências no momento, tá, no momento presente, de que ocorra, pelo menos a curto prazo, uma pandemia pior, né, do que a Covid-19, com essas dimensões catastróficas que nós citamos, ele cita o fato da sequência constante
de epidemias e pandemias que vem ocorrendo pelo mundo afora nos últimos 20 anos, né? Esse período aí desses 20 anos de começo de século XXI, nós temos visto aí, como nós já citamos, né? A SARS, a H1N1 e outras doenças que vêm surgindo aí nesses últimos 20 anos e vem surgindo com muita frequência uma pandemia ou uma epidemia, uma atrás da outra. Quer dizer, se o mundo continuar nesse embalo, né, pelo que nós podemos entender, a tendência é que, devido inclusive à facilidade imensa, né, de mutações genéticas por parte dos vírus, né, que são seres, que são entidades que têm uma facilidade muito grande de mutação e de adaptação, adaptabilidade do seu material genético, essas mutações alinhadas a essa frequência constante de surgimento de novas doenças, num curto espaço de tempo, podem, né, num crescendo, né, no efeito bola de neve, desembocar, explodir, estourar em algo que, sinceramente, pode pôr em risco a existência de boa parte da raça humana, se medidas cabíveis, inclusive o desenvolvimento de novas vacinas, a prevenção de doenças, incluindo o trabalho de combate às más condições de higiene, principalmente das populações de terceiro mundo, né? Aquelas populações mais vulnerabilizadas do ponto de vista socioeconômico. Se essas outras medidas não forem tomadas com urgência, algo pior realmente pode vir a acontecer. E levando-se em conta a facilidade de mutabilidade genética por parte dos vírus, o professor Eduardo Massad, ele cita o exemplo do vírus H5N1, que é o vírus da gripe aviária, né? Ele cita a possibilidade de, se esse vírus sofrer uma mutação e passar a infectar também seres humanos, haja visto contato direto, né, interatividade constante entre seres humanos e os hospedeiros do H5N1, que são as aves, né, ele que é o vírus da gripe aviária. Se isso vier a acontecer e mediante uma mutação genética o H5N1 também passar a infectar seres humanos, e da mesma forma como é muito fácil o contágio entre as aves do H5N1 via vias aéreas, via respiratória, se da mesma forma o H5N1 também começar a infectar seres humanos e com a mesma facilidade se espalhar no meio deles, esse vírus, que tem uma letalidade em torno de 50% a nível de taxa de mortalidade, de letalidade, ele é um forte candidato, segundo o professor Massad, a se tornar o vírus causador dessa futura grande pandemia que poderá causar a morte de milhões ou até bilhões de pessoas no futuro. Com base em tais evidências, quando indagado pela BBC News sobre qual tipo de ser poderia dar origem a essa pandemia, que poderia ser muito pior do que a Covid-19, o Dr. Eduardo Massad, ele fala que esse ser seria um vírus respiratório de RNA, lembrando a todos que o vírus nada mais é do que um código genético, um material genético, né, encapsulado, tá, por uma cápsula proteica. Então, o material genético, né, uma molécula orgânica que vem com todo o código genético de determinado ser vivo, um determinado organismo, ele pode ser uma molécula de DNA ou RNA. No caso, na opinião do professor Eduardo Massad, o vírus, né, que seria o causador dessa futura pandemia gigantesca, o Big One, seria um vírus contendo material genético de RNA. Tal vírus teria como características principais altas taxas de mutação e adaptabilidade, além de um grande índice de letalidade, ou seja,
um grande índice, uma grande probabilidade de mortalidade por parte da pessoa infectada, tá? A pessoa infectada por esse vírus teria altas chances de ir a óbito contraindo uma infecção por parte desse micro-organismo em específico. Além disso, tal vírus teria uma elevada taxa de contágio, além de ser transmitido, evidentemente, de pessoa para pessoa pelas vias respiratórias, né? Um conjunto bem particular de características que iriam evidenciar, identificar esse micro-organismo causador de uma futura Big One, de uma futura grande pandemia. Discorrendo ainda sobre essa futura grande pandemia, o professor Massad, ele fala que tal doença seria, né, uma zoonose, uma doença de origem animal, não humana, mas que por meio de uma mutação viral iria passar a infectar seres humanos e a se transmitir de humano para humano através das vias respiratórias da mesma forma que a atual Covid-19. Quer dizer, basicamente com as mesmas características de transmissão, de origem, de contágio que a atual doença viral, Covid-19, causada por esse retrovírus aí, o novo coronavírus, que tem sacudido o mundo dessa maneira, mas que a princípio, segundo o professor Massad, não tem um potencial para causar uma catástrofe a ponto de matar, vamos dizer assim, 20% a 30% ou quase a metade da população mundial, da forma como uma futura grande pandemia poderia vir a ter, né, a causar no planeta. Mas eu volto aqui, aí quem já fala que é o Alessandro Santana, tá? Isso não é motivo para a gente poder relaxar da pandemia, não é para poder tranquilizar ninguém devidamente, de modo a levar as pessoas a subestimar a Covid-19, a subestimar a pandemia do coronavírus. Vamos ficar em casa, respeitar as recomendações da OMS, vamos nos prevenir e vamos exigir das autoridades pressa, tá? Diligência, tá? Para que cada vez mais investimentos sejam feitos em saúde, em especial na área de pesquisa médico-científica, para que possamos, tá, descobrir novas vacinas, novos medicamentos, novas formas de tratamento contra essa e outras pandemias que possam surgir por aí. E também, é claro, buscar, acima de tudo, exigir das autoridades competentes políticas sanitárias, políticas públicas que venham erradicar os problemas de higiene, falta de acesso a saneamento básico, principalmente das populações menos favorecidas dos países de terceiro mundo, porque essas populações serão justamente as que estarão mais vulnerabilizadas diante de uma pandemia de gigantescas proporções que poderá ocorrer caso as medidas necessárias não venham a ser tomadas. Bom, para concluir esse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês o link da entrevista do professor Massad para a BBC, tá? Para o Serviço Brasileiro da BBC News. Vou deixar o link, tá, na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar a entrevista na íntegra e obter maiores informações, e também o link de outros órgãos de informação, como o UOL, né, e outros portais de notícias, para que vocês possam ter acesso a outras informações, né, de outros órgãos de imprensa com credibilidade acerca desse alerta que o professor Massad, que o Dr. Eduardo Massad faz para a sociedade, para a comunidade médico-científica, enfim, para toda a humanidade acerca desse relato impressionante. Eu li a entrevista na íntegra, vale a pena vocês conferirem a nível de informação, e para que a gente possa se calçar, se prevenir, vamos continuar, tá, a respeitar as regras de isolamento social. Essa Covid-19 está servindo aí para poder, inclusive, causar uma mudança de comportamento entre os seres humanos através das regras de isolamento, mas também vamos começar a exigir dos governantes,
maior atenção para com as questões relativas à área de saúde de cada país, inclusive o nosso, né? Onde a saúde pública, inclusive, dispensa comentários a nível de precariedade e também a nível da medicina preventiva. É você justamente realizar políticas públicas de fazer o povo ter acesso a uma condição mais digna de vida, que possibilite uma melhor alimentação, que possibilite o acesso da população pobre, mais carente, a remédios com baixo custo, a medicamentos com baixo custo, e você, através da medicina preventiva, mediante ao acesso das populações carentes a condições ideais, dignas de higiene e saneamento básico, você então garantir uma efetiva prevenção contra toda sorte de pestes, de doenças, de pandemias, de enfermidade que venham principalmente surgir por conta do inacesso de milhões de seres humanos a condições de higiene ideais, dignas de uma sociedade civilizada, ok? Então, essa é a matéria que nós queríamos trazer para todos aqui. O seu amigo Alessandro Santana se despedindo de todos, os nossos telespectadores, nesse dia 10 de maio de 2020, trazendo esse alerta para a sociedade e desejando a todos uma excelente noite. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, aí envolvido na quarentena do coronavírus. Lembrando a todos, fique em casa, para o seu bem, dos seus familiares e dos seus entes queridos.